Damos início a mais um programa Anatomia do Poder. Este programa vai ao lar dos brasileiros de todos os estados, procurando mostrar o que é o poder através da figura de quem o detém. Seja o poder público, privado, da imprensa, sindicato, acadêmico, cultural. Hoje teremos como convidado especial no nosso programa o major e deputado Vitor Hugo. E digo major porque todos sabem a dificuldade para entrar na escola militar. Ele foi o primeiro colocado quando prestou concurso para fazer agulhas negras. O primeiro colocado da turma. Só isto é uma qualificação. Eu que sou professor da Escola do Comando de Estado-Maior do Exército, do CPOEX, há 30 anos, praticamente desde o início do curso, porque o curso começou em 89, eu já fui convidado a lecionar em 90, sei perfeitamente a dificuldade que é entrar na mãe e agora ser o primeiro colocado. Então, isto demonstra o valor do nosso entrevistado. Como é deputado e é líder do governo, está no seu primeiro mandato, mas já é líder do governo na Câmara dos Deputados, eu já começo com uma pergunta, meu caro deputado Vitor Hugo. Como é o exercício dessa liderança num governo que muda completamente a tradição dos governos anteriores, que, na verdade, não é um governo de esquerda, é um governo que, ao contrário, se opôs à esquerda, e, por outro lado, um governo com uma série de desafios pela frente de corrigir os diversos erros que tivemos nos governos anteriores. Como é isso, deputado? Realmente, professor, é um grande desafio. Eu queria inicialmente externar a satisfação de estar aqui na sua frente. Eu sou que é um ícone da intelectualidade brasileira e um destaque, talvez um dos maiores expoentes do Brasil no direito tributário, no direito em geral. Para mim é uma grande honra, uma satisfação estar aqui. Eu que sou advogado, né, eu estudei nos seus livros e conversava com as pessoas e todos têm uma grande admiração. Para mim é uma honra estar aqui. Mas eu queria, respondendo objetivamente a sua pergunta, dizer que a liderança do governo na Câmara é efetivamente um grande desafio, né? É a primeira vez, talvez na história, que um deputado de primeiro mandato assume a liderança do governo, designado diretamente pelo presidente da República. É o deputado, o líder do governo na Câmara é o deputado que representa a voz do presidente para os demais 512 deputados, são 513. São 26 partidos políticos representados, são 22 ministérios, nós temos 25 comissões permanentes. Essas 25 comissões são pequenos plenários da Câmara, com poderes, inclusive constitucionais, de convocação de ministros, de aprovação de projetos de lei. Nós temos ainda CPIs, temos comissões externas, comissões especiais, grupos de trabalho, temos o plenário da Câmara. Então, só para o senhor ter uma ideia, tramitam nas comissões permanentes da Câmara 350 proposições legislativas por semana. E a liderança do governo é responsável por analisar essas proposições, acelerando aquelas que são boas para o país, na perspectiva do governo, e, lógico, retardando ou rejeitando, arquivando aquelas que não façam bem para o nosso país. E isso é uma constante, é um trabalho muito sensível, particularmente, em função do que o senhor também já abordou aqui, a eleição do nosso presidente foi uma eleição atípica. O nosso partido, o PSL, era um partido na legislatura passada de um deputado apenas, e de repente se tornou esse partido com mais de 50, mas à época só tinha um deputado, o PRTB, que é o partido do vice-presidente, não tinha nenhum deputado e não tem nenhum deputado hoje ainda. Então não houve uma coalizão de partidos para eleger o presidente, ele se elegeu sem fundo eleitoral, sem fundo partidário, com uma campanha eleitoral bem enxuta, sem tempo de TV, ou praticamente sem tempo de TV e de rádio, comparado com outros partidos que tinham uma infinidade de tempo e de recursos. E, na sequência, o presidente acertadamente não loteou os ministérios. Então, ele não fez aquela composição que o Brasil estava acostumado a ver de entregar o ministério porteira fechada para um partido e, a partir daí, aquele partido fazia parte da base, né? Então, houve consequências, claro, isso foi acertado, a intenção do presidente e do governo era não fomentar a questão da ineficiência administrativa, porque sempre quando o ministro era vinculado, tinha uma vinculação da sua indicação a um partido,
a sua fidelidade normalmente era muito maior ao partido do que ao próprio presidente. Ao grupo. Então isso trazia uma ineficiência do Estado. E, ao mesmo tempo, era mais difícil coibir a questão da corrupção. Então, o presidente optou por isso, mas houve consequências para a Câmara, para a articulação na Câmara. Como, então, vai ser feita a política no dia a dia? Como o governo convence, né, os partidos e os deputados a nos seguirem nas propostas que o governo acredita serem boas para o país. Então, houve um momento de acomodação no primeiro semestre bastante complexo, onde as relações de força na Câmara e também não só interna da Câmara, mas da Câmara do Poder Executivo com o Legislativo influenciavam muito no nosso trabalho, mas nós conseguimos, graças a Deus, atravessar esses mares mais revoltos, a ponto de nós conseguirmos, por exemplo, na reforma da Previdência, aprovarmos, né, o Brasil conseguiu, não vou dizer que foi uma vitória do governo somente, a vitória do Brasil, né, da Câmara dos Deputados e dos líderes da Câmara dos Deputados, conseguimos aprovar no primeiro turno com 379 votos, eram necessários 308, que para nós era uma marca muito alta, né? E de repente a gente fala assim, não, eram necessários somente 308, porque nós chegamos até 379 no primeiro turno e 370 no segundo turno. E também uma estabilidade nos destaques. Havia destaques que estavam sendo votados ali que poderiam desidratar a proposta em mais de 200 bilhões de reais, 300 bilhões de reais. E nós conseguimos estabilizar. E na semana passada, nas 2 últimas semanas, nós conseguimos aprovar 5 medidas provisórias, 3 medidas provisórias apenas numa sessão, o que demonstra que a relação do Executivo com o Legislativo melhorou muito e, se Deus permitir, vamos avançar ainda mais. Que bom. Deputado, um dado interessante no governo Bolsonaro, aliás, o senhor sabe que eu votei no presidente e não estou vinculado a nenhum partido político, eu deixei a política em 1965, quando veio o ato institucional número 2, eu tinha sido favorável, presidi o Partido Libertador, que era um partido parlamentarista, Pila, Bolsonaro, Mendes Sá, etc. E o dado é que eu deixei a política e nunca mais fiz. Mas achei que era um momento, eu que convivi com todos os deputados do PT, comecei a debater com eles na época do Ferreira Neto, ainda quando eles estavam saindo da clandestinidade. Tenho grandes amigos dentro do PT e sempre admirava neles um dado. Eu dizia, nós divergimos em tudo em matéria de política. Vocês são de uma esquerda, a esquerda nunca deu certo no mundo inteiro. Mas vocês defendem a moralidade. E nesse ponto nós convergimos plenamente. A decepção não podia ter sido maior do que os defensores da moralidade fizeram o que fizeram com o país, e foi isso que desfigurou o PT e deu a grande vitória ao presidente Bolsonaro nessa luta pela moralidade. Né? Então, mas dentro dessa linha, por que eu estou dizendo isso, deputado? É porque eu estou convencido de que há, de um lado, evidentemente, uma posição nítida do presidente Bolsonaro nesta linha de não admitir o fracasso. Não há nenhum país esquerdista que deu certo. As maiores democracias do mundo, os mais desenvolvidos países do mundo não são de esquerda. Mas há um aspecto que me parece que é o que os senhores estão tentando, é exatamente da eficiência do governo. Nossa máquina nunca foi eficiente, uma máquina esclerosada. E dentro desse ponto é um diálogo e uma luta difícil, porque os senhores têm que lutar a favor de um Estado mais eficiente, que tem que ser um Estado menor, e tem que enfrentar, naturalmente, os anticorpos de uma máquina que se acostumou a isso. E isso o senhor já falou que já estão conseguindo na Câmara. Mas dentro da administração, como é que os senhores estão vendo essa luta entre o corporativismo e a necessidade de fazer um Estado eficiente? Esse é um embate constante e que vai ser, e já está sendo travado já atualmente. O governo Bolsonaro, eu tenho certeza absoluta, na perspectiva histórica, vai ser visto como um governo reformista, porque outros governos haviam tentado fazer reformas, como a da Previdência, por exemplo,
e governos que começaram com uma base, inclusive uma base muito maior, com uma coalizão de partidos que havia apoiado durante a eleição e não conseguiram fazer as reformas que o nosso presidente, que o nosso governo, né, está fazendo nesse momento. E nós vamos avançar em outras reformas, e eu vou chegar na administrativa, que eu imagino que seja o foco da sua pergunta, mas nós temos ainda a reforma tributária, né, que eu, inclusive, estive em Joinville agora, no sábado, junto com o Bernardo Api, junto com o Raul e junto com o Miguel Aburrab, e com outros políticos e especialistas, economistas, tributaristas, discutindo as propostas, uma que corre na Câmara dos Deputados, a 45 de 2019, e outra que corre no Senado, a 110. E nós estávamos discutindo, mas além da tributária, nós ainda temos saneamento, né, com uma capacidade de atração de investimento, alguns especialistas falam maior do que 500 bilhões de reais em 10 anos, podendo chegar até 1 trilhão de reais. Temos a questão do licenciamento ambiental, questão energética, temos toda a pauta ligada à microeconomia e também ao Banco Central, com a autonomia do Banco Central, microcrédito, resoluções bancárias. Então, é uma infinidade de assuntos que vão passar pela Câmara e que vão dar esse novo retrato para o Brasil, se Deus quiser, na questão econômica e que inclui a reforma administrativa. O nosso presidente nós já fizemos vários movimentos nesse sentido. Um grande movimento foi a aprovação da medida provisória 870, que é a que reformou, exatamente, que diminuiu o número de ministérios. Nós já tivemos 39 ministérios no Brasil, foi para 29 com o Temer. Com o nosso presidente chegamos a 22 ministérios. Tivemos também, estamos em estudo, estamos estudando agora várias questões, a incluir, por exemplo, o fim, talvez, da estabilidade no serviço público. O presidente diminuiu o número de comissionados no âmbito da União para mais de dezenas de milhares de cargos que foram extintos. E isso vai ao encontro dessa ideia de tornar a máquina mais eficaz. Deputado, nós vamos um minutinho para o nosso intervalo, nosso comercial, e vamos continuar a falar no próximo bloco.